Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os desenhos polêmicos. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Um conto sombrio dos irmãos Grimm. Muitos pais, quando viram esse desenho, consideraram que a classificação indicativa dele estava errada, pois ele era considerado como livro para todos os públicos, sendo que consideraram que deveria ser para 10 anos. Porém, o primeiro episódio já foi o bastante para gerar muita controvérsia, como por exemplo, crianças sendo decapitadas depois tendo suas cabeças costuradas, ou cenas envolvendo canibalismo, ou uma personagem que é empalada de um modo explícito. Cancelamento de All House. Os fãs foram pegos desprevenidos quando ouviram que The All House ia ser cancelado pela Disney. A Disney não havia dado grandes esclarecimentos, só depois foi dizer que o desenho apenas não se enquadrava mais no padrão de desenho Disney. E os fãs teorizaram que o grande motivo por que a Disney cancelou foi porque o desenho falava sobre a comunidade LGBT e apresentava personagens bissexuais, lésbicas e um personagem não binário. E isso foi comprovado pela própria Dana Terrace, que falou que foi justamente por isso que a Disney cancelou seu desenho, mas ela conseguiu lutar para ter alguns episódios finais para conseguir concluir a sua história, mas mesmo assim, a cicatriz e raiva da Disney não desapareceram. Guerreiras Mágicas de Guinevere. Esse foi um desenho feito pela Dana Terrace, a mesma criadora da Casa Coruja ou The Owl House, realizado pelo estúdio independente Glitch, e que é uma crítica direta à cultura do consumismo e como as empresas constantemente criam personagens marketáveis apenas para vender vários e vários produtos e secar uma franquia até que não sobre nada. E a crítica é bem mais específica para a Disney, que tem muito dessa cultura, e também existe uma crítica bem específica para a Disney, que é a beleza de plástico, isto é, algo que se apresenta belo para o público, mas é podre por dentro. Só que esse desenho acabou tendo algumas controvérsias, como por exemplo, o pessoal temendo que ele fosse cancelado, já que ele não conseguiu ter um número considerável de views e não poderia se pagar pela monetização do YouTube. Mas a principal crítica é que o projeto foi acusado de ser hipócrita, pois ao mesmo tempo que critica a cultura do consumismo e como constantemente as empresas vendem e revendem vários produtos até secar uma franquia, mas existem várias pelúcias, itens colecionáveis da própria Guinevere, além do próprio design ser muito fofo e agradável aos olhos para conseguir vender os produtos. E enquanto alguns consideraram apenas uma hipocrisia da parte da empresa, outros defendem que esse método é obrigatório, pois estamos falando de um estúdio de animação indie e que precisa pagar suas contas de alguma forma. A Arlequina, a série. Havia uma cena que foi completamente censurada em que mostraria uma cena de sexo entre o Batman e a Mulher Gato, e a DC simplesmente vetou, alegando que não poderia vender bonequinhos, seria muito difícil vender coisas para crianças se o Batman fosse pego fazendo sexo. Só que muita gente criticou a escolha da empresa ao começar que a série da Arlequina não é para criança, então, por si só, elas não deveriam assistir a série e muito menos ter acesso a essa cena. E a segunda coisa é que o Damian existe nesse desenho, então essa afirmação de que o Batman não faz sexo é mentira. As Tartarugas Ninjas no Reino Unido. Quando o primeiro desenho das Tartarugas Ninjas estreou, o Reino Unido decidiu fazer uma pequena mudança no nome, em que em vez de chamar de Teenage Mutant Ninja Turtles, decidiu mudar para Teenage Mutant Hero Turtles, porque eles consideraram que a palavra ninja era inapropriada para crianças, pois ninjas são violentos, matam pessoas, então vamos colocar como heróis, tartarugas heroínas. Só que a pior censura dessa versão foi a remoção completa do Michelangelo, pois eles consideraram que por ele ter nunchakus era muito perigoso, era uma má influência para crianças. E é claro que por ele ser um dos protagonistas, os cortes foram bruscos demais a um ponto de afetar o contexto da cena. Ridley Jones, A Guardiã do Museu, é um desenho infantil que era para ajudar os pequenos, só que ele tem várias coisas que muitos pais consideraram inapropriados, que faz com que esse desenho não seja tão infantil, como por exemplo, apresentar um personagem que só fala linguagem neutra. Tem uma menina múmia que, além de ter dois pais, ela não se vê como uma menina múmia ou um boy não binário, e muitos pais consideraram inapropriados por serem temas que as crianças não estão prontas, como também é só ideologia política. Velma, a série. A famosa série que ninguém pediu e quando recebeu os primeiros trailers já deu pra ver qual vibe ele ia ter, em que simplesmente mexeu na etnia da Velma, trocando para uma mulher indiana, que é literalmente a Mindy Kaling, a produtora e a voz da Velma nessa versão, que apresentava no trailer
satirizando os fãs que sempre reclamam com mudanças dos personagens, o que já foi muito mal visto, e quando a série saiu, foi o que esperavam, uma série lacradora, sem graça, um self-insert da Mindy Kaling como a protagonista babaca, manipuladora, sem graça, que você só torce que morra de uma vez até chega a morrer, mas trazem de volta à vida no final da temporada, com uma história fraca em contrapartida a mensagens forçadas. Enfim, absolutamente ninguém gostou da série. E quando eu digo ninguém mesmo, porque nem mesmo aquelas pessoas que deveriam ser o público-alvo gostaram da série, a um ponto de que muitas pessoas com viés bem mais de esquerda falou que a Mindy Kaling na realidade é uma mulher conservadora que se finge de progressista e que fez essa série para criticar os lacradores. Sendo que existem fortes indícios de que não, ela realmente é do pessoal mais progressista e não é conservadora. E outras polêmicas envolvendo a Mindy Kaling foi que ela beijou seu colega de cena à força e não estava no roteiro. E ela falou, vai, denuncia, ninguém vai acreditar em você. E outra que ela alegava que foi ameaçada pelos fãs e por isso acabou fugindo pra Índia ou algo desse gênero. Cara, esse fantasma é meu e Scott Pilgrim. Algumas pessoas perceberam que o estilo visual de cara, esse fantasma é meu lembrava bastante Scott Pilgrim e consideraram apenas um plágio. E esses fãs tentaram fazer um abaixo-assinado para derrubar a série, mas nem foi necessário porque a série não fez sucesso e foi cancelada em poucos episódios. E na verdade, essa polêmica apenas deu uma sobrevida para a série, mas também não foi lá grande coisa para tirá-lo do esquecimento. Aham Sarin, além de ser claramente inspirado em South Park, ele gerou muita controvérsia por se tratar de dois terroristas atrapalhados que não conseguem fazer nada direito, e isso irritou principalmente as comunidades islâmicas mais extremas, e até os criadores foram ameaçados de morte. Porém, parece que essas ameaças não foram pra frente. Chris Savino, criador de The Loud House e muito conhecido na indústria das animações, só que ele acabou sendo acusado de abuso sexual e assédio por várias mulheres que trabalharam com ele ao longo desses anos, que variava desde favores sexuais ou ele ameaçando destruir a carreira dela. Por conta disso, a Nickelodeon afastou o desenho The Loud House e ele ficou queimado na indústria, apesar dele constantemente tentar retornar com novos desenhos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê seu like. Se aparecer pra você a opção hypar, hype o vídeo. E se você puder, vire membro, apoie o canal. E também não esqueça de ativar as notificações, show de like caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Android, tchau.